Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui gratos a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa que Ele tem nos concedido, né? Estamos aqui juntos, alegre, aproveitando essa oportunidade maravilhosa para, mais uma vez, juntos, meditarmos em mais uma lição. Estamos na lição de número 12. Quase acabando, irmãos. Quase acabando. Na 12, só falta mais uma. E essa lição aqui eu considerei até ela mais completa. A lição mais completa das 13. Por que a mais completa? Porque das 13 lições, essa é a única que apresenta o discípulo de Cristo e o Espírito Santo. É a única das 13 que apresenta o discípulo de Cristo e o Espírito Santo. As outras não, as outras são os discípulos de Cristo e a responsabilidade que ele tem que ter. Né? As outras 11 lições sempre apresentam o discípulo de Cristo com as suas responsabilidades. Né? E essa aqui apresenta o discípulo de Cristo junto com o Espírito Santo. O discípulo de Cristo junto com o Espírito Santo. Né? Então, consideramos até a mais completa das 13, que é essa aqui, que é uma lição maravilhosa. O Espírito de Cristo representado como uma pomba, representado como uma pomba, o discípulo de Cristo. O nosso texto áureo, ele começa dizendo: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. E antes tem o quê? Mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Esse texto áureo mostra aqui, no texto lá de Efésios 5,18, que o cristão, quando você vê o cristão dizendo: eu sou cheio do Espírito Santo, em hipótese nenhuma podemos dizer que não. Se qualquer um de nós aqui dissermos que é cheio do Espírito Santo, temos somente que dar graças a Ele, parabenizá-lo, isso é uma bênção, meus irmãos. Mas, neste mesmo versículo de Efésios 5,18, deixa bem claro, mostra o reflexo de que ele é cheio do Espírito Santo ou não. Olha, quando diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Se o cidadão é aquele cidadão que gosta de arrumar contenda, contenda com A, contenda com B, arruma confusão por pouca coisa e com quase nada, esse aí pode dizer, ele está embriagado com esse vinho da contenda. Logo o Espírito Santo se afasta dele. Logo o Espírito Santo se afasta dele. Meu irmão Rubens, é fácil de conhecer se aquela pessoa é cheia ou não. Né? Então, que nós nos revestimos, nos enchemos do Espírito Santo e não nos embriaguemos com o vinho que há contenda. E a contenda, ela muitas vezes não parte só de nós. Às vezes o inimigo usa alguém, algum irmão, com aquele blá blá blá, aquela conversinha, para formar aquela contenda. Porque ele sabe que a contenda, o Espírito Santo foge daquela casa, um lar que só vive em contenda. Não pode habitar o Espírito Santo. E a primeira contenda, ela aconteceu na família.
A primeira contenda, o diabo usou, aconteceu na família. Ali no caso daquele primeiro homicídio ali, certo que a culpa não foi de Abel, foi de Caim, mas antes de começar aquele homicídio, houve uma contenda, uma discussão, ele querendo se justificar diante de Caim, porque Deus gostou mais da oferta dele ou não, e até que aquela contenda chegou naquele ponto de o seu irmão Caim matar Abel. A contenda só traz prejuízo. Esse vinho da contenda só traz prejuízo. Então, para sermos cheios do Espírito Santo, temos que nos afastar da contenda. E a contenda é uma arma perigosa. Porque foi que Ló passou por tudo aquilo ali, perdeu sua esposa, perdeu tudo que tinha, todos os seus bens, porque deu ouvido à contenda dos pastores deles. Ele deu ouvido à contenda dos pastores dele. Se Ló, quando os pastores estivessem contendendo, ele parasse lá e dissesse, não, rapaz, aqui somos primos, somos família, deixa se misturar. Como Abraão nem ligou, deixa se misturar. Aí ele repreendia a contenda dos pastores, ficavam ali tudo junto, que é meu, é teu, somos tudo família aqui. É muito gado. Aí, ó, tinham marchado em paz, mas deu ouvido à contenda dos pastores, quis contender com Abraão. Abraão, um homem sábio, disse, não, pode, deixa a tua disposição, que tu escolheres, para mim tá bom. O crente cheio do Espírito Santo é assim, ó. Para ele sempre está tudo bom. Alguém quer prejudicá-lo, fazer alguma coisa para prejudicar ele? Não, comigo está tudo bom. Você quer assim, meu irmão? Então, assim seja. Aí evitava, mas não. Deu ouvido à contenda dos seus pastores, se separou ao prejuízo, perdeu tudo. Até a mulher perdeu tudo. Então, não vos embriagueis com vinho de contenda. Ou eu sou cheio do Espírito Santo, ou sou cheio de contenda. Se eu sou cheio de contenda, o Espírito Santo vai embora. Mas se eu deixo as contendas de lado, então logo o Espírito Santo habita em mim, no meu lar e na minha família. Então, evitamos sempre contenda. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, não podemos nos embriagar com o vinho da contenda. Né? Verdade aplicada. O Espírito Santo capacita o discípulo de Cristo para anunciar o Evangelho e de viver de modo agradável. Mas veja bem, somos discípulos. Nós somos discípulos. O discípulo santo, ele escolhe os capacitados. O discípulo santo, ele não escolhe o capacitado. O Espírito Santo, ele capacita os escolhidos. Isso mostra que nós que temos o Espírito Santo, não podemos nos julgar mais importante do que ninguém. Não podemos mais julgar mais importante, mais capacitado do que ninguém, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele escolhe pessoas simples, pessoas que precisam ser capacitadas, então ele capacita. Como diz a Bíblia, Deus não escolhe os capacitados. Ele escolhe os humildes para o capacitar. Então, quem é cheio do Espírito Santo nunca se sente capacitado. Melhor do que o seu irmão. Melhor do que ninguém. Sempre ele acha que está aprendendo. Sempre quem é cheio do Espírito Santo, ele acha que precisa aprender mais. Eu preciso do Espírito Santo para me capacitar. Sempre nós temos que estar preparados e conscientes que precisamos aprender mais. É isso mesmo, é. Nem eu mesmo dizer que sou cheio, é quem está de fora, como bem ressaltou o nosso irmão Orlando aí, né? Não é eu que vou dizer, como tem pregador, já vi pregadores pregar e chega lá, tal, pá, faz aquele alvoroço, aquele movimento. Aí quando termina, diz, ei, não preguei bem, eu não preguei. Preguei bem, eu não preguei, sou uma benção. Aí a gente diz, errado, foi? Eu já vi muitos também por aí, já vi muitos. Eu digo, pregou, meu irmão, você é uma bênção de Deus. Então, o que temos não é nosso. O que temos, recebemos do Espírito Santo de Deus. Então, não podemos nos julgar, não queremos ser melhor do que ninguém, porque somos capacitados
pelo Espírito Santo do Senhor. Aí temos aqui o Espírito de Cristo, o Espírito, o discípulo de Cristo e o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Que muitas das vezes as pessoas falam, nós já que sabemos, né? Mas muitas pessoas por aí falam e não sabem de fato quem é o Espírito Santo. Algumas religiões dizem que o Espírito Santo é um vento. É um vento controlado por Deus. Como que fosse esse vento? Não é. Alguém crê que é o próprio Deus. Também não é, né? Mas o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa, não é um vento, como dizem as testemunhas de Jeová, não é uma força ativa de Deus, como eles dizem, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Como nós sabemos, a Trindade é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que os três são um. Requer um cuidado, que alguém entende também que é uma só pessoa. Até os testemunhos de Jeová dizem que nós ensinamos a doutrina de três deuses em um. De três deuses em um, não é? Os três são um em que? Em poder. O Espírito, Deus é poderoso, o Espírito Santo é poderoso, Jesus é poderoso. Eles são um em que? Em onisciência, Deus é onisciente, Jesus é onisciente e o Espírito Santo onisciente. Então os três são um em poder e majestade, em essência. Em essência. E logo no início da criação, ele estava lá. O Espírito Santo, logo no comecinho de tudo, estava lá. Diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E na criação mais perfeita, Deus fez questão de os três se juntarem. A gente observa que enquanto Deus estava fazendo, começou a fazer primeiro o céu e a terra, ele dizia apareça, aconteça. Pois fez a relva, Deus dizia apareça a relva, fez os animais, apareça os animais. Mas quando foi na criação mais perfeita, é a única criação de Deus em que os três se juntam. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus fez tudo, estava o universo completo, de planta aos animais, os mares e o rio. Faltava o que agora? A criação mais perfeita de Deus, que é o que? O homem. Nós, o homem. Aí Deus agora fez de uma forma mais especial. Chamou o Filho, chamou o Espírito Santo, aí disse, agora vamos fazer algo muito especial, que foi nós, somos nós. O homem, quando ele disse, juntou lá os três e disse, ó, façamos o homem. Olha, façamos, está no plural, ele não estava só. Façamos o homem, a nossa imagem, ó, não estava falando só de Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? A criação mais perfeita de Deus, ele fez completo os três. Né? Então o Espírito Santo, ele está no início. Ele está no início desde a criação. Ele estava lá. E ele não é um vento. Não a força ativa de Deus. É uma pessoa. Os argumentos que eles querem provar o Espírito Santo não é uma pessoa são fracos. Ele cita aquele versículo quando diz assim, ó, e vós sereis cheios do Espírito Santo. Aí ele diz, se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que a gente pode ser cheio de uma pessoa? Repara, se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que nós podemos ser cheios de uma pessoa? O argumento que ele cita. Mas o Espírito Santo, a Bíblia deixa bem claro, o Espírito Santo, ele fala aos corações.
Quem é que fala mais além de uma pessoa? Ninguém. Somente o Espírito Santo ele fala. O Espírito Santo ele guia. Ele nos guia, nos dando a direção certa por onde andar, o que devemos fazer. Somente uma pessoa faz isso, o Espírito Santo ele pensa. Pois é isso mesmo, o Espírito Santo é o Consolador. Mas um atributo de uma pessoa, somente uma pessoa pode nos consolar. E ai de nós, se o Espírito Santo não tivesse esse atributo de consolar. Porque quantas vezes nós estamos tristes, cabisbaixos, pensando em desanimar, né? E ele chega consolando, aquele consolo especial, daquela forma especial, que ele convence. Se nós formos consolar um ao outro, nós podemos até dar um conselho, mas nossa palavra não tem o poder de entrar e a mente e o coração e apaziguar. Mas o Espírito Santo ele tem, né? Ele vai lá no nosso coração, ele consola de uma forma que nós ficamos conformados. Então isso é um atributo de uma pessoa. É um atributo. Ele intercede. Ele intercede por nós. Quem faz isso é uma pessoa. Ele se entristece. Eu nunca vi um vento triste. Nunca vi o vento triste. Furioso a gente vê, né? Quando ele sai derrubando tudo. Né? Então tudo isso ensina, tudo isso é atributo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é sim uma pessoa. Não é um vento, não é uma força ativa de Deus, como alguém ensina. Ele é uma pessoa que está conosco todos os dias. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo para me substituir. E ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus subiu, mas mandou o Espírito Santo que está conosco aqui na terra. E ai de nós se ele não estivesse conosco aqui na terra. A ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos inspira a proclamar a palavra de Deus. No Antigo Testamento, ele fazia com que os profetas pronunciassem unicamente o que Deus queria que falassem. Como discípulo de Cristo, devemos ser cheios do Espírito Santo. Como os profetas passados, capacitados para fazer a sua obra, precisamos de sua presença e de seu poder para pregar o Evangelho e servir a Deus com fervor. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos inspira a proclamar a palavra de Deus. Ele nos inspira a proclamar a palavra de Deus. Muitas vezes, quando a gente está com aquela vontade de falar de Cristo, aquela vontade de evangelizar, aquela vontade mesmo de falar do amor de Deus, é porque estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo. Isso não vem de nós. Não, irmão, isso não vem de nós. Quando a gente está com aquela vontade de falar do amor de Cristo, de levar a palavra lá onde você trabalha, onde você mora, ou quando você evangelizar, aquela vontade é a inspiração do Espírito Santo, que está conosco, que está com a gente. Porque de nós mesmos não dá vontade, não. De nós mesmos lá no trabalho, lá no trabalho você quer pregar para alguém. Quer pregar, falar do amor de Cristo para aquele companheiro que está lá no trabalho. Aí logo vem o quê? O tentador. Aí diz, fale não. Ele não dá ouvido mesmo. Ele não dá ouvido mesmo. Ele vai ficar zombando. Fale não. Com aquela indisposição que é normal do corpo humano, do ser humano,
de não querer falar mesmo, mas como nós somos discípulos, aí como diz aqui, ó, o Espírito Santo nos inspira a pregar o Evangelho. Aí então, como somos discípulos de Cristo, e o Espírito Santo, ele sabe as nossas fragilidades, o bom nosso é que Deus nos conhece. Deus não nos pune como nós merecemos, porque Ele conhece a fragilidade do ser humano. Ele sabe que após o pecado, o homem ficou frágil. A fragilidade nossa, como carne, como a própria Bíblia diz que a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E algo fraco, tudo que é fraco, é fácil de ser manipulado. É fácil de ser vencido. Na categoria dessas lutas que tem o quê? O peso pesado, né? Se eu não me engano, parece que é peso médio e o peso leve. O peso leve. O peso pesado é aqueles cabas fortes, musculoso, que para enfrentar ele tem que ser outro do mesmo padrão dele. Não pode pegar um peso pesado com um peso leve, aqueles cabas magrinhos, porque o pau vai ser grande. O pau vai ser grande. Botar um do peso leve com o peso pesado vai ser grande. Tem que ser os dois, né? Aquele magrinho, né? Nas lutas anteias. Aí se desmanchar todinho, aquele peso leve tem que ser com outro peso leve também. O peso pesado com outro do mesmo jeito. Ele está forte. Então o Espírito Santo, Deus sabe que o homem, após o pecado, chegamos a esse grau de fragilidade. E quem é fraco, sempre é fácil ser vencido. Está à mercê de tudo do desânimo. Então ele entende esse lado nosso e está sempre ali para nos ajudar. Ele não nos pune completamente como nós merecemos, porque ele entende esse lado frágil nosso. Portanto, que devemos ter uma observação. Eu já vi muita gente dizer assim, a carne é fraca. Aí aproveita, por isso aí por a carne é fraca, aí quer mergulhar no pecado. Né, irmão? Quer mergulhar no pecado. Temos as nossas fragilidades, nossos momentos de fragilidade, a nossa fraqueza, mas não podemos nos aproveitar disso aí. Temos que lutar para tentarmos vencer. Eu sei que eu sou frágil, eu estou sujeito às tentações, e que o homem possa pecar, mas eu tenho que fazer como a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, sair fugindo da aparência do mal, ser forte, se esforçar para não cair no pecado. Aí, diante dessa fragilidade nossa e do nosso esforço que vamos estar fazendo, estou me esforçando, sou frágil, não posso vencer sozinho. Mas o que eu posso fazer é me esforçar para me sair. É o que nós podemos fazer, é se esforçar para não cair na contenda. Nós podemos fazer, nos esforçar para honrar os nossos compromissos que nós fizemos, nos esforçar para ser um bom discípulo de Cristo, nos esforçar para ser um bom obreiro, para ser um bom obreiro aqui na casa do Senhor. Aí o que a gente pode fazer é se esforçar. Aí diante do nosso esforço, aí entra agora a ação do Espírito Santo. Ele está se esforçando. Deus olha, meu servo está se esforçando. Ele é frágil, não consegue. Aquilo ali é difícil para ele, mas ele está se esforçando para se sair daquilo. Está se esforçando para vencer. Aí então Deus manda agora o Espírito Santo lá ajudar-nos. Aí com a ajuda do Espírito Santo, mediante primeiro o meu esforço, o nosso esforço, aí a gente somos vitoriosos. Conseguimos ser vitoriosos e vencer. Nos esforçarmos e nos prepararmos. Tem que se preparar, porque se não se preparar para tudo na vida tem que haver um preparo. Para tudo tem que haver o preparo. Né? Você é convidado para ir louvar. Você é convidado para ir louvar em qualquer igreja, em qualquer lugar. A primeira preparação é você vai orar e pedir a Deus que esteja consigo. Né? Orar e pedir a Deus que esteja consigo. Senhor, não deixa que eu queira me apresentar, mas deixe que o Senhor se apresente através da minha pessoa. Né? Aí vai escolher o hino.
É humildade, bota primeiro Deus na frente, eu não quero me apresentar. Eu quero que o Senhor se apresente por mim. A honra e a glória não é para mim. Né? Mostra humildade, vai escolher um hino, vai ensaiar, vai pegar logo esse hino aqui e chegar lá a cantar, vai ensaiar, né? Corrigir onde tiver errado, se prepara. O pregador está convidado para ir pregar, ele vai orar, vai se preparar, vai chegar lá e escolher. Então, tem que ter essa preparação e o esforço para que assim lá dê certo. Como discípulo de Cristo, devemos ser cheios do Espírito Santo. Como discípulo de Cristo, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E uma coisa que nós temos que fazer, não entristecer o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como é que se entristece uma pessoa? Como é que se entristece uma pessoa, né? Fazendo algo que não é do agrado. Entristecer uma pessoa. Para nós entristecer uns ao outro, né? Começamos fazendo algo que é desagradável. E esse algo, para desagradar alguém, para entristecer alguém, começa, sabe por onde primeiro? A boca, a língua. Sempre começa por aí. Geralmente começa por aí. Para mim começar a fazer qualquer coisa para desagradar outro, começa falando por aí, falando mal. Falando mal. Você inventa uma calúnia do irmão, aí chega ao conhecimento dele, ele vai ficar muito triste, né? Vai ficar muito triste com isso. Uma ação que desagrada vai entristecer, fazendo sempre algo errado. Então você deixa a outra pessoa triste. E o Espírito Santo, ele se entristece também com as nossas mal atitudes, com as nossas decisões, as decisões contrárias à palavra de Deus, as nossas atitudes, as nossas ações. Nós que somos um cristão, né, estamos sempre aqui, louvando a Ele, adorando, pregando a palavra. E o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias. Diz a Bíblia que Deus mandou ele estar conosco todos os dias. E ele é onisciente. Ele está vendo tudo. Aí ele nos vê aqui agora, junto, aqui aprendendo, ó, dele, nos vê aqui à noite, sempre. Aí quando é mais tarde, ele nos vê em uma patotinha mentindo. Mentindo. Lá no negócio que faz. Né? Tem crente que gosta de trocar muito. Aí compra um relógio por 100. Comprou até barato, o relógio vale 200. Vale 200, ele comprou barato. Aí, rapaz, eu pego aqui 220 tranquilo. Aí vai vender perto de 220. O cara olha assim, já foi. Pagou quanto? Isso já é o diabo que usa. Viu? Faz a pessoa perguntar, pagou quanto nesse relógio? Aí ele diz, se eu disser que eu vendi e comprei por 100, ele não vai querer pagar os 200. Vou dizer que paguei 180, 190. Porque assim eu vendendo por 200, ele vai pensar que só ganhei 20. Aí, rapaz, paguei 190 aqui, ó, 180. Bom todo. Bom todo. Aí o outro olha assim. Aí diz, tá certo, eu vou pagar os 200 nele. Aí o que aconteceu? Uma pessoa ficou alegre e a outra pessoa triste. Aí o diabo se alegra, porque você mentiu. Porque mentiu. Mas o Espírito Santo se entristeceu. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
em qualquer ação, qualquer atitude. Se comprou aquele relógio por 100, fala a verdade. Meu irmão, comprei 100, comprei por 100, foi barato. Você sabe que um desse aqui é 200. Foi por 100. Ah, então só vou dar 120. Eu só dou por 200. É o que eu só dou por 200. Ele pode ser que aquela pessoa não compre naquela hora. O ser humano é assim, né? Ele não gosta de ver o outro ter vantagem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai providenciar alguém que vai pagar aquele valor. Portanto, que você não deixou ele ficasse triste. Eu me lembro que uma vez eu estava com a televisão com um defeito. Assim que ligava a televisão, ela ficava toda azul, parecia mais que torcia pelo CSA. Depois de uns 15 minutos, ela ficava normal. Mandei o técnico ajeitar. Ele me enrolou, cobrou na época R$50, ficou do mesmo jeito. Eu tinha até motivo para passar para frente, né? Isso aí a descontar. Aí botei para vender. Olha. Ser honesto é difícil. É por isso que muita gente lá no mundo não é. Porque quando você é honesto, você é punido por as pessoas. Aí botei lá, quando chegava, nem me lembro quanto eu estava pedindo na época. Mas eu estava pedindo bem baratinho. Quando a pessoa chegava e perguntava, se agradava do valor. Aí quando eu dizia o defeito, quero não. Quero não. Não consegui vender de jeito nenhum. Também eu disse por defeito. Foi o que Deus fez. Foi o que o Espírito Santo fez. Chegou lá um cabo todo metido arrochado, sabidão. Aí parece que era 200 que eu estava vendendo. Aí perguntou, quanto é esse valor aí? Mas parece que foi 200. Aí ele pegou 150, 3 oncinhas. Só dou essa aqui. Assim, aberta as 3 notas. Aí eu disse, não, tem um porém. Tem porém coisa nenhuma. É os 150 mais nada. Eu digo, não, rapaz, só tem um problema. Não tem problema nenhum. Bem assim, olha. O problema que eu disse era o defeito que eu ia dizer. Ele não deixou. Era o defeito que eu ia dizer, ele não deixou não. Ele não deixou não. Eu digo, rapaz, tem um porém, tu não tem porém, coisa nenhuma. Ele pegou assim, tudo na minha mão. Aí eu peguei assim. Quando eu olhei as 3 oncinhas, meus olhos chegam a brilhar. Já ficou brilhando as 3 oncinhas. Aí ele pegou a televisão, botou aqui, ainda era de tubo aquela televisão. Botou aqui, disse, é minha. Eu disse, é. Estou na cabeça, foi embora. Eu peguei o dinheiro, não gastei, eu guardei. Eu digo, vou deixar isso separado, que ele vai voltar. Aí eu vou explicar para ele que ele não deixou. E ele voltou? Até hoje. Não voltou. Foi. Aí quer dizer, é difícil. Mas com esforço, como estamos falando, com esforço a gente consegue, né? A gente consegue. A gente consegue, tem o Espírito Santo conosco para nos ajudar. Portanto, que nós não entristecemos a Ele. Não entristeça o Espírito de Deus. Fale a verdade, que Ele se alegra com a nossa atitude, né? Seja sincero, que o Espírito Santo fica alegre e satisfeito com a nossa atitude. Em qualquer circunstância, qualquer instante, que nós formos fazer qualquer coisa. E o Espírito Santo, ele ainda nos faz, na nossa consciência, irmãos, nos diz que está errado. Ele ainda nos orienta, né? Quando você vai fazer alguma coisa, que você vai fazer alguma coisa que vê que está errado, o Espírito Santo orienta. Isso está errado, rapaz. Ele ainda é tão bom que orienta. Aí muitas das vezes nós somos tão rebeldes que mesmo a nossa mente, o Espírito Santo fala na nossa mente que aquilo está errado, aí a gente para justificar e diz, mas eu vejo outras pessoas fazem pior do que isso. Não é? Tem irmão fulano de tal, eu faço pior, isso que eu estou fazendo aqui é besteira. Olha, querendo justificar o seu erro. Ao Espírito Santo, não, meu céu, isso aí é errado, não faça isso não. Tu és crente. Ele escuta a voz do Espírito Santo no coração, aí o inimigo do outro lado com a vozinha dele, né? Tu viu lá que foi pulando tempo? Diácono, é presbítero. Fez pior. Fez pior. Pior os outros fazem. Aí muitas vezes vai e faz também. Olha, sempre, irmãos, tá as 2 vozes. Sempre nós ouvimos as 2 vozes. O Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Olha o que Jesus disse. O Espírito Santo conosco todos os dias até a consumação do século. Agora, o outro lado, a outra voz. Disse também Jesus que o diabo ele está 24 horas ao derredor de nós para nos tragar, para nos fazer pecar. Então, nós, como os homens cristãos, temos essas duas pessoas. O Espírito Santo orientando, dizendo que não é por aqui, não faça. E o inimigo do outro lado, faça. É assim. Faça por aqui que não vai ter nada não tem problema não. Então, que nós devemos somente dar ouvido à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. A voz do inimigo é a voz do caminho largo. É a voz do espaço. É a voz das coisas boas para a carne. Tudo que o inimigo manda fazer é bom para a carne, é proveitoso. Sempre é vantajoso. Sempre é vantajoso. E muitas das vezes nós tendemos, as pessoas tendem a dar ouvido à voz do inimigo que libera. A voz do inimigo diz que tudo pode fazer. Aí para justificar ele diz que é besteira. É uma besteirinha, rapaz, uma besteirinha. Estou sem vontade de ir para o culto hoje. Está em casa, não está trabalhando, está com tempo, mas estou sem vontade de ir para o culto. Venha sem vontade mesmo. Aí a vozinha do inimigo, ela diz, deixa para ir depois, rapaz, tu já vai direto. A voz do inimigo, né? Já vai direto, já foi quarta, foi sexta. A vozinha do inimigo. Já vai direto, aí a pessoa diz, é mesmo, né? Um dia só, não tem problema não. Aí do outro lado, a voz do Espírito Santo. Aí para casa do Pai, rapaz. Aí para casa, é Ele que tem te guardado, é Ele que tem te abençoado. Aí de repente chega o filhinho, o netinho, papai, tchau, dá um cheiro, um abraço. Aí o Espírito Santo diz, olha, teu filho, abençoado. É o Pai que tem te dado, vai adorá-lo, ele merece. Aí o cara olha, mas... Aí o inimigo do outro lado, mas depois tu vai. Depois eu vou. Não quer dizer, isso não quer dizer que você não pode ficar um dia sem vir. Você está com vontade, não quer dizer que é obrigatório. Pode ser que não venha. Agora que constantemente não dê ouvido a essa voz. Constantemente acontece, né? Hoje é quarta, uma sexta, estou com condição de ir, posso ir, mas eu estou com aquela discussãozinha, vou. Normal. Não veio. Mas não dê ouvido a essa voz todas as vezes. Toda vez que você puder vir aquela vozinha, não, vai hoje não, deixa para depois. Não dê ouvido não. Venha. Então, está aí, nós estamos sempre tendo ouvindo a voz do inimigo e a voz do Espírito Santo. Então, todas as vezes que essa voz vier a contrária, dizendo que é besteira, e a outra voz que diga, vai, rapaz, vai para a casa do Pai, vai adorá-lo. Dê ouvido à voz do inimigo, do Espírito Santo, porque nós sabemos que a voz contrária é a do inimigo que não nos quer na presença de Deus. Então, nós fazendo assim, não estamos entristecendo ao Espírito Santo. Estamos alegrando a Ele. Então é isso. Nos esforcemos para não entristecer o Espírito Santo. Então, toda atitude que você for tomar, toda decisão que você for tomar, né, a partir de hoje em diante, através do que estamos aprendendo aqui, que a lição está ensinando, aí você pensa, isso que eu vou fazer, vai entristecer o Espírito Santo, Deus ou não? Se vê que vai fazer, porque a voz do inimigo sempre diz que é besteira, mas a nossa consciência, o Espírito Santo diz, é errado. Né, irmão Orlando? O Espírito Santo diz, é errado. Isso que você vai fazer é errado. Aí, ao outro lado da voz do inimigo diz, é errado, mas alguém faz pior. Pronto, você ouviu essa voz, não faça. Você ouviu essa voz dizendo que isso aí é besteira, não faça. Então você não faça. Dê ouvido à voz do Espírito Santo, que diz que é errado, e a outra voz que diz que é besteira, não faça não. Porque fazendo assim, não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar. Olha, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar. Eu já vi irmãos dizer que quando for pregar não precisa nem estudar. Alguém já ouviu, né?
precisa estudar não, se prepara não, porque o Espírito Santo nos faz lembrar, vai me fazer lembrar. Aí usa aquele versículo, quando Jesus disse, que não vos preocupeis, quando for levado, né, às autoridades, ele falando ali, com o que vai falar, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo. Aí quer citar ali. Mas veja bem, se eu chego para o irmão José, eu chego aqui não, porque aqui a gente está estudando, não pode ficar calado. Mas eu chego na casa de qualquer irmão, aí eu dou só a paz do Senhor, aí eu passo um minuto olhando para a cara do irmão, menos mesmo, olho, irmão olha, dou aquele arzinho de riso, aí vou embora. Quando é de noite ou no outro dia no culto aqui na igreja, eu digo, ô irmão, o senhor lembra do que eu lhe disse ontem? Eu não. Por que não vai lembrar? Porque eu não falei nada. Porque eu não falei nada, como é que eu vou lembrar de algo que eu não falei? De algo que eu não disse? O irmão não vai lembrar do que eu não lhe falei. A palavra lembrar já está dizendo, vou lembrar de algo que eu ouvi, de algo que eu aprendi. Se eu vou pregar a palavra de Deus, aí para o Espírito Santo me lembrar quando eu estiver lá no altar, eu tenho que ter estudado, eu tenho que ter meditado, eu tenho que ter me preparado. Aí se algo eu esquecer, que acontece muito isso, né? A pessoa até se prepara alguma coisa, chega lá e esquece, aí o Espírito Santo vai fazer lembrar. Ele faz lembrar, então nós temos que nos preparar. Ninguém pode cair em pecado e dizer que é inocente. Porque lá na hora do ato, o Espírito Santo vai lembrar. Está errado. Não é isso, irmão? Está errado. Você aprendeu que isso aí é errado. Cair no adultério, está errado. A consciência vai acusar. Ninguém faz inocente, não. O diabo pode até lançar, para jogar aquela seta de um adultério. Você se agrada pelos olhos. E se chegar a um ponto de fazer, mas a consciência vai estar aqui, o Espírito Santo vai lembrar. Você está fazendo, mas sabe que é errado. Então ele está sempre a nos lembrar. O Espírito Santo, ele está a nos lembrar. Só faz errado se quiser. Porque ele está lembrando sempre na hora. Então o Espírito Santo, ele faz lembrar. Nós não somos inocentes. Não somos inocentes. 1.1. O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. O que fazer para ser batizado? O que fazer para ser batizado? Nós não podemos nos preparar para ser batizado. Eu vou fazer algo para ser batizado. Eu quero me preparar para ser batizado no Espírito Santo. Não, não é assim. Não é em troca. Deus não trabalha assim, não é em troca. Aí eu tenho que orar muito, eu tenho que estar 100% na obra, eu tenho que fazer assim porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Não, não é assim. Nós temos que dedicar nossa vida em santificação a Deus. Como é a obrigação nossa, nos santificarmos a Deus. E se almejar o batismo com o Espírito Santo, será ótimo. Será maravilhoso. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. E só é salvo quem é batizado com o Espírito Santo? Não. Como já vimos muitas pessoas achar que só é salvo quem é batizado com o Espírito Santo. De modo nenhum. Aí surge as perguntas. E quem é batizado com o Espírito Santo? Pode levar uma vida de desunião, de contenda, de discórdia? Não. Eu já vi pessoas ímpias me questionarem até. Dizer, irmão, meu vizinho lá, ele disse que é batizado com o Espírito Santo. Chega na igreja, parece um poliglota para falar tanta língua. Fala mais língua do que o Papa, que é 60 línguas que falas. Mas quando chega em casa, é uma vida de contenda. É uma vida de discussão. Então não é batizado com o Espírito Santo. Nós sabemos que há pessoas que eles mesmos acham que está se batizando. De tanto ouvir outras pessoas falar a língua, ele começa a falar também da carne. E acha que está
batizada com o Espírito Santo. Mas não. É simples de nós identificarmos quando uma pessoa, de fato, fala em língua e é batizada com o Espírito Santo. É fácil de identificar. Quando aquela pessoa, ela demonstra na sua vida os frutos do Espírito. A maior prova, né, irmãos, que aquela pessoa de fato é batizada com o Espírito Santo, não é ele estar falando em língua. É quando ele mostra na sua vida os frutos do Espírito, que é o quê? O amor. O fruto do Espírito é um amor, o amor. É aquela pessoa que é amorosa, é aquela pessoa que está sempre ajudando. No momento mais difícil, ele está sempre ajudando. Ele tem o amor. Se é uma pessoa que ama outro, não só é aquela pessoa que chega junto, toma isso aqui, irmão, está prestando isso aqui. Não só é, não. Muitas das vezes, nós estamos precisando de uma palavra amiga, até mesmo do que uma ajuda financeira. Não é, irmão? Às vezes nós estamos precisando de uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Então, o amor, o gozo, a paz, uma pessoa que tem tudo isso, está demonstrando que é uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Uma pessoa que tem paz. E quem tem paz, que está mergulhado nesse fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, quem tem paz, ele não deixa que ninguém roube a sua paz. Eu tenho paz, que eu recebo do Espírito Santo. O diabo pode até usar alguém para roubar a minha paz, mas não vai não, porque eu não vou dar ouvido. Se é uma fofoca, eu não vou dar um ouvido. Fala logo para aquele irmão, olhar para sua casa, falar do outro, fofocar do outro. Você pode dizer para ele, meu irmão, se quiser vir aqui, quantas vezes quiser, venha. Mas para falar de Jesus, para falar do meu irmão, não. Aí você vai ter paz, ó. O fruto do Espírito. Benignidade é um fruto do Espírito, que é bondade. Aquela pessoa bondosa. Longanimidade é um fruto do Espírito. Mas o que é longanimidade? É a virtude de suportar ofensas e provocações, sem perder o equilíbrio. Longanimidade é uma virtude que nós temos, que é um dos frutos do Espírito. A longanimidade é um dos frutos do Espírito, que é a virtude de suportar provocações. Aquela virtude de suportar provocações. Que alguém lhe provoca, que alguém lhe calunia. Aí você tem a longanimidade. Você aguenta as provocações, as calúnias, sem perder o equilíbrio. Sem perder o equilíbrio. Alguém lhe caluniar, alguém lhe fazer algo que até mesmo lhe prejudicou. Aí você tem uma pessoa que tem a longanimidade. Né? Você tem essa virtude. Foi mesmo, meu irmão. Fulano fez isso comigo, falou de mim assim, assim, foi. E ele prejudicou. Viu? Você estava quase fechando o negócio. Ou numa venda, ou numa compra, ou num acerto de emprego lá. Ou lá no emprego você estava para ser promovido para uma função melhor. Aí chega outro lá que tem inveja. Aí vai lá para o chefe, lhe queima, mente, inventa algo de você. Você perde de ser promovido. Perde de ser promovido. Mas você tem esse equilíbrio. Você tem o equilíbrio para resistir às provocações, às ofensas. Aí você diz, foi mesmo, rapaz, aquela pessoa me prejudicou, né? Perdi de mudar de cargo, perdi de prosperar por causa de fulano, mas é assim mesmo. É assim mesmo, não foi para agora, mas é depois. É essa pessoa que ela tem essa virtude de
resistir às provocações sem se irritar. Então, tudo isso é o fruto do Espírito. Tudo isso é o fruto do Espírito. Então, logo você conhece, é aquela pessoa é bondosa, é aquela pessoa de mansidão, é fruto do Espírito, é aquela pessoa de mansidão. Mesmo que chegar um quer brigar com ele. Tem pessoas que é assim, ele quer brigar, ele quer provocar. Você tem que primeiro entender que ele está sendo usado pelo inimigo. Nós somos uma pessoa batizada com o Espírito Santo. E quem é batizado com o Espírito Santo tem esses frutos do Espírito. De mansidão. Tem um ditado lá no mundo, irmão Orlando, que diz: não brigam dois se um não quiser. Corretíssimo. Corretíssimo. Aí você olha para aquela pessoa que quer brigar, está encrencando, está querendo arrumar confusão. Aí você pensa, a vontade que dá, como seres humanos, é de revidar. Eu vou mostrar para esse camarada que ele não é homem mais do que eu. Vou mostrar para ele que eu também sou homem. Não é? Aí nessa hora acontece de chegar a voz do inimigo também. A voz do inimigo e a do Espírito Santo. Aí a voz do inimigo chega e diz: olha, tu sôs crente, mas não sôs besta não. Não é? Tu sôs crente, mas não sôs besta não. O fato de ser crente não quer dizer que vai deixar todo mundo te pisar não. Mostra para esse cara que tu é homem, rapaz. A voz do inimigo. Estratégia, sabe trabalhar. Aparentemente, está certo. Aparentemente parece estar certo. Não é? Tu és crente, mas tu não és besta não. Aí o camarada aqui, olha, a voz do inimigo, para você ir lá. Aí vem agora a voz do Espírito Santo, que é a de mansidão. Aí o Espírito Santo chega para você e diz: tu és crente, tu é batizado com o Espírito Santo, ou se não seja, o fato de não ser batizado com o Espírito Santo não quer dizer que não tem o Espírito Santo, não. Temos sim o Espírito Santo, não temos o dom de língua. Tu és crente, tu tens o Espírito Santo na tua vida. E quem tem o Espírito Santo na tua vida, tem os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a mansidão. Aí tu já leu a Bíblia, leu o Espírito Santo como papel de fazer lembrar, ele vai fazer tu lembrar. O que é que diz lá em Salmos 29 e 29? Os mansos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Tu és manso, rapaz. Tu tem um espírito de mansidão. Esse camarada está fazendo isso porque ele não conhece a Deus. O Espírito Santo, a nossa mente, está do outro lado. Ele está querendo brigar contigo porque ele não conhece a Deus. É por isso que ele está assim. Tu conhece. Tu tem o espírito de mansidão. Os mansos herdarão a terra. Lembra-se, o Espírito Santo dizendo, o papel dele nesse momento é fazer lembrar. Lembra que foi que Jesus disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha agora, olha, é forte. O Espírito Santo falou do outro lado, nos fez lembrar de tudo isso aqui. E o outro lá, o argumento é até pequeno, parece ser certo, mas é até pequeno. Tu és crente, mas tu não és besta não. Aí você olha assim, rapaz mesmo, ele só está querendo brigar comigo porque não tem o Espírito Santo. Ele só está querendo brigar comigo porque ele não tem um dos frutos do Espírito, que é mansidão. Eu tenho. Ele só está querendo brigar comigo porque ele não conhece, não sabe que os justos herdarão a terra, e os mansos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Eu sou manso. Ele só está querendo brigar comigo porque ele não conhece quando Jesus disse que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí ele dá a voz, ouvido a voz do Espírito Santo. E meu irmão, não quero brigar não com você não. Deus te abençoe. Deus lhe abençoe. Vai, Deus lhe abençoe. Aí já começa já a quebrar. Quando você diz para aquela pessoa, Deus lhe abençoe, para ele já começa a quebrar o impacto que ele sente. Aí ele vai lá, até pode falar mal algumas duas coisinhas, fala, bota para fora o que quer. E você, ó, com o fruto do Espírito, evitou muitos problemas. Evitou uma briga, uma confusão,
na empresa, se for na empresa, de perder o emprego, porque brigar em empresa, pegar uma confusão em empresa, o emprego está quase perdido. Alegrou o Espírito Santo de Deus, né? E você é vitorioso. Então esses são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Uma prova de que a pessoa, ela é batizada com o Espírito Santo ou não. Se a pessoa diz que é batizada, está falando naquela língua estranha, que muitas vezes é língua estranha mesmo, né? Mas ele não tem nenhum desses frutos, aqui, ó, ele não é batizado com o Espírito Santo. Temperança. Temperança, fé e mansidão. Temperança, fé e mansidão. Então esses são os frutos do Espírito Santo. Se eu sou uma pessoa que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho esses frutos. Eu tenho esse fruto que nós falamos aqui. Essas coisas. E o caso de muitas das vezes a pessoa ser batizada no Espírito Santo e cair em uma fragilidade e demonstrar algo, fazer algo que não está incluso aqui nesses do fruto do Espírito, isso não quer dizer que ele não tenha o fruto do Espírito. Ele caiu nessa tentação porque ele deixou de dar ouvido ao Espírito Santo de Deus para dar ouvido à voz do inimigo. Então, quando nós damos ouvido à voz do inimigo, então essas coisas acontecem. Então essas coisas acontecem. O Espírito Santo de Deus está sempre conosco para fazer tudo isso. No momento mais difícil, na hora da tristeza, na hora da dificuldade, Ele está para nos consolar. Ele está para nos consolar. Então esses são os frutos do Espírito, né? Olha, as outras partes, eu juntei quase tudo aqui, porque as outras partes, é assim, sem ter muita informação assim para o aprendizado. A promessa é confirmada, quando fala que Deus prometeu o batismo com o Espírito Santo lá em Joel. Aí o tópico 2, até do 1 até o 3, é só, a promessa é confirmada, aí mostrando quando foi confirmada lá em Pentecoste, é só contando, mostrando como foi. Aí fiz aquele resumo quase todo no início. Aquele resumo quase todo no início. O Espírito Santo e o serviço, né? Mostrando que nós temos ceia do Espírito Santo. Ela, para quem leu a lição, vai ver que ela está quase toda repetitiva. Os tópicos. Aí perceber que ela quase está toda repetitiva, os postos parecidos, né? Não viu? Que ela está bem parecidíssima. Foi tudo parecido. Tudo parecido a lição, percebeu? Tudo parecido assim, que ela não tem deixado nem assim até aquele conteúdo completo teológico. E se você não procurar elaborar a aula mais completa, com ajuda, for ler somente o que ele está aqui, vai ser somente ler. Então é esse o nosso fruto do Espírito. É estar sempre dando ouvido à voz do Espírito Santo. Lembrar como o Espírito Santo nos faz lembrar. Então, quando ele nos fizer lembrar de algo que é certo ou que é errado, dê ouvido à voz dele. Ele está te lembrando que isso que você está fazendo é certo, então faça. Se ele está te lembrando que é errado, não faça. Quando estiver triste, o papel do Espírito Santo como consolador é consolar. Então sejamos consolados. E estamos encerrando mais uma vez essa escola dominical. E no próximo domingo estaremos aqui, se Deus nos conceder, para juntos aprendermos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.